Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje foi o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Nós vamos continuar a leitura do livro de Lucas. Vamos lá, vamos começar? Hoje nós vamos ler Lucas 17. Paz do Senhor. Vamos lá, vamos começar? Lucas 17. O pecado, a fé e o dever. Jesus disse aos seus discípulos: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que elas fossem lançadas no mar com uma pedra no moinho amarrada no pescoço do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão te fizer pecar, repreenda-o, e se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia e voltar a você e disser: estou arrependido, perdoe-lhe. Os apóstolos disseram ao Senhor: aumenta a nossa fé. Ao responder, vocês tiveram fé do tamanho de uma semente de mostarda. Poderão dizer a esta moeira: arranque-se daqui e plante-se no mar, e ela lhe obedecerá. Qual de vocês tem no servo que esteja arando ou cuidando das ovelhas, que lhe dirá quando ele chegar no campo: venha, agora sente-se para comer? Ao contrário, não dirá: prepare meu jantar, aponte-se e sirva-me, enquanto eu como e bebo. Disso depois você pode comer e beber? Será que ele lhe foi ordenado? Assim também vocês, quando tiverem feito tudo o que lhes foi ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. 10 leprosos são curados. A caminho de Jerusalém, Jesus passou pela divisa entre Samaria e Galileia. Ao entrar no povoado, 10 leprosos dirigiram-se a ele e ficaram na certa distância. Gritaram em alta voz: Jesus, mestre, tende piedade de nós. Ao vê-los, ele disse: vão mostrar-se aos sacerdotes. Enquanto eles iam, foram purificados. Um deles, quando viu que estava sendo curado, voltou, louvando a Deus em alta voz, prostrou-se aos pés de Jesus e lhe agradeceu. Este era um samaritano. Jesus perguntou: não foram purificados todos os 10? Onde estão os outros 9? Não se achou nenhum que voltasse e desse louvor a Deus, a não ser este estrangeiro. Então lhe disse: levante-se e vá, a sua fé te salvou. A vinda do reino de Deus. Certa vez, tendo sido interrogado pelos fariseus sobre quando virá o reino de Deus, Jesus respondeu: o reino de Deus não vem de modo visível, nem se dirá: aqui está ele ou lá está ele. Porque o reino de Deus está entre vocês. Depois disse aos discípulos: chegará o tempo em que vocês desejarão um dos dias do Filho do Homem, mas não verão. Dirão vocês: lá está ele, ou aqui está. Ou não se apressem em segui-lo, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como um relâmpago cujo brilho vai a uma extremidade à outra. Mas antes é necessário que ele sofra muito e seja rejeitado por essa geração. Assim como foi nos dias de Noé, também será no dia do Filho do Homem. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. Então veio o dilúvio e os destruiu a todos. Aconteceu a mesma coisa nos dias de Ló. O povo estava comendo, bebendo, comprando e vendendo, plantando e construindo.
Mas no dia de Ló, saiu de Sodoma e choveu fogo e enxofre do céu, e destruiu a todos. Acontecerá exatamente assim no dia em que o Filho do Homem for revelado. Naquele dia, quem estiver no telhado de sua casa não deve descer para apanhar os seus bens dentro de casa. Semelhantemente, quem estiver no campo não deve voltar atrás por coisa alguma. Lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, perdê-la-á. E quem tentar perder a sua vida, a preservará. Eu lhes digo, naquela noite, 2 pessoas estarão numa cama, uma será tirada e a outra deixada. 2 mulheres estarão moendo um trigo juntas, uma será tirada e a outra deixada. 2 pessoas estarão no campo, uma será tirada e a outra deixada. Onde, Senhor? Perguntaram eles. Ele respondeu, onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Vocês perceberam como Jesus é duro? As pessoas, elas acham que o reino dos céus é de qualquer jeito. As pessoas, elas acham que para estar com Deus, elas podem fazer de qualquer jeito. Só que a realidade do reino de Deus, ela não funciona assim. O começo, olha como ele vai explicando as características do morador do céu. Olha como funciona. Ele começa dizendo assim: é inevitável que aconteçam coisas que levem o povo a tropeçar, mas ai da pessoa por meio de quem elas acontecem. Seria melhor que ela fosse lançada como uma pedra no moinho e amarrada no pescoço, do que levar um desses pequeninos a pecar. Tomem cuidado. Se o seu irmão pecar, repreenda-os. E se ele se arrepender, perdoe. Se pecar contra você 7 vezes no dia, e 7 vezes voltar e disser, estou arrependido, perdoe-lhes. Eu vou ler essa parte de novo. Se o seu irmão pecar contra você 7 vezes no dia, e as 7 vezes voltar contra você e disser, estou arrependido, perdoa-lhe. Olha, quando eu digo a vocês que perdão é um ato eminentemente espiritual, eu tô falando disso. Se alguém vir pecar contra você e te pedir perdão, se for 7 vezes no mesmo dia, 7 vezes, perdoa-lhe. E detalhe, não é perdoar perdoando e depois jogar na cara. Isso não é perdoar. Perdoar é livrar-se daquela carga, livrar-se daquele peso. Poliana, mas por que eu tenho que perdoar quem me ofendeu? Às vezes é muito pesado, Poli. Não é por ele, é por você. Olha como Jesus é lindo. Você perdoa em um ato, conjunto para você conviver com aquela pessoa, mas o que você vive é algo entre você e Deus. O perdão, ele não liberta quem pediu perdão. O perdão, ele liberta quem perdoou. O perdão, ele te desobriga de ficar presa àquela pessoa. O perdão, ele entregue, independente. Poliana, você não sabe o que fizeram contra mim, mas o perdão, ele entregue nas mãos de quem precisa de perdão. Ele é uma das portas que te levam para o céu. Se eu perguntar assim, gente, escreve na bolinha, aquela bolinha que a gente combinou com, que é a bolinha da interrogação, a pergunta. Escreve. Você quer ir para o céu? E eu perguntasse para vocês, quem quer ir para o céu, escreve, quero ir para o céu. Quem quer ir para o inferno, escreve, quero ir para o inferno. Não ia ter um escrevendo que queria ir para o inferno. Sabe por quê? Porque se a gente viver uma vida comum, secular, cotidiana, sem estar observando a palavra do Senhor, a gente já vai para o inferno. O inferno já é dedicado como o lugar em que os
homens e mulheres vão, aqueles que não se tornam filho de Deus e aqueles que não se arrependem, não perdoam, não amam, não se entregam, não se doam, não fazem nada em prol do outro. Antes tem o seu coração, um coração extremamente vingativo e não perdoador. É muito sério isso. Talvez a sua decisão de hoje impacte na sua vida eterna. Olha, Poliana, eu não suporto mais essa decisão. Aí eu te pergunto, o que você quer? O céu ou o inferno? Quando você for tomar uma decisão, se você pensasse, essa decisão, ela é uma decisão do dia a dia? Ela é uma decisão que pode me levar para o céu? Ou ela é uma decisão que pode me levar para o inferno? Eu duvido que você se perguntaria, que você provavelmente tomaria a quantidade de decisões que você toma. Se eu fizer isso me aproxima de Deus ou isso me afasta de Deus? Se eu fizer aquilo ali que eu fizer, pode me deixar mais próxima a Deus ou pode me deixar mais próxima às coisas deste mundo? Se eu perdoar quem me ofendeu, isso me aprisiona ou me liberta? Se eu aceitar de volta, mas as pessoas vão me julgar. Mas o que importa? É eu viver as coisas de Deus ou é eu viver as coisas deste mundo? Esses dias eu publiquei no Instagram uma mulher chamada Sammy Lee. Sammy Lee, ela é esposa do Pyong Lee. O Pyong, ele entrou no Big Brother Brasil no ano de 2020, eu acho. Eu acho que é isso. Sim. E quando ele entrou no Big Brother, ela estava grávida. Ela enfrentou o final da gestação sozinha e teve o bebezinho dela sozinha. E aí ele voltou para casa, todo aquele amor, família unida, edificada, não sei o quê. Quando ele foi convidado a ir para outro programa, em outra emissora, chamado, eu acho que é A Fazenda. É porque eu não assisti. Depois vocês me corrijam se não foi A Fazenda, se tem outro programa. Então eu acho que era o tal da Fazenda. E a Fazenda está acontecendo por agora, ou já estava acontecendo, enfim. Eu só sei, pelo burburinho das redes sociais, que o Pyong Lee traiu a Sammy Lee na frente da rede nacional. Todo mundo viu. Eu sei que ele casado, ele foi lá e ficou com outra mulher. Na frente do país inteiro. E ela suportou a humilhação. Ele lá, vivendo uma história de amor ilusória, para fazer o que, não sei o que, por causa do que, não sei o que. Enfim, só sei que as feministas amaram essa situação. Para piorar, alguém da família dela, eu acho que foi a mãe ou foi o pai, eu acho que foi a mãe, faleceu. No meio desse turbilhão, ela enfrentou a morte de um dos pais. Eu acho que foi a mãe dela. Mas, escreve na bolinha se eu estiver errada, gente, com as informações que eu tô passando, porque eu acho que foi isso mesmo. Ele tava no tal da Fazenda, e aí ele traiu ela, e ela estava enfrentando uma situação ainda de morte, de luto, de alguém que ela amava muito, que eu acho que era a mãe mesmo que faleceu. Gente, eu fui mexendo no cabelo aqui, eu descabelei todinha, meu Deus. E eu acho que foi a mãezinha dela que faleceu. E ela passando pelo luto da mãe, enfrentando a traição do marido. Eu não sei como é que essa mulher ficou em pé, não. Tá ali a mãe morta, né, e o marido traidor. E foi essa a vida dela esse ano. Enquanto ele estava no programa. Ele me sai do programa. Esses dias eu tava olhando um Instagram de um dentista muito divertido e eu vi que eles estavam juntos. Eu falei, uai, eles voltaram, que eu sabia dessa confusão e passou.
Quando eu fui entrar no Instagram dele, ele fez um vídeo enorme assim que ele saiu da fazenda, pedindo perdão para ela. Depois ele publicou uma foto da família. Deixa eu só ver aqui o que vocês estão escrevendo. O nome do programa foi a mãe também. Então pronto, eu tô certa. É a fazenda e quem morreu foi a mãe. Pronto. Obrigada, Jéssica. Eu sei que... O que aconteceu? Simplesmente eu vi esse final de semana que em outubro... Eu vi agora que em outubro... Porque eu não acompanho. Então eu vou pegando essas notícias bem depois. Em outubro ele publicou um texto bem lindo para ela. Ele fez um vídeo enorme de uns 4 minutos, 3 minutos e pouco, 4 minutos. Chorando e pedindo perdão para ela. Falando de Deus, falando do Espírito Santo, porque ela é protestante, e dizendo que ele não queria ser mais aquela pessoa, que ele queria a família dele de volta, que ele humilhou ela publicamente, que ele sabe disso, que ele foi uma pessoa horrível, mas que ele queria ser digno do perdão dela. Eu achei aquele vídeo lindo. Você fala, isso é mentira, ele não vai fazer isso. Gente, trabalha com as informações que você tem. Você sabe qual é o problema da gente? É que a gente quer trabalhar além. Eu aprendi o seguinte, advogando, eu aprendi a trabalhar com as informações que eu tenho. E eu levo isso para minha vida pessoal. Quais são as informações que eu tenho? Tem coisa por detrás? Não, eu não vou ficar conjecturando nada por detrás. Eu vou trabalhar com as informações que eu tenho. Então, quais são as informações que a gente tem aqui? O que a gente tem aqui dentro? Que ele fez muita coisa errada. E depois ele pediu perdão para ela, publicamente. Envergonhado, constrangido, ele chorou no vídeo. Ah, mas aquelas lágrimas de crocodilo. Gente, e daí? E daí? Ele pediu perdão para ela. Sabe o que ela fez? Ela perdoou ele. E o que mais me impactou foi o texto que ela escreveu. Ela disse, eu prefiro fracassar ao lado da minha família do que vencer sem ela. Eu vou perdoar o homem que eu disse sim perante Deus. Não. O que ela escreveu ali, meu Deus, claro que ela foi julgada, condenada, óbvio. Perdoar, te traiu, caixinha de fósforo, não sei o que lá. Não é assim que as pessoas pensam? Mas eu fiquei imaginando aqui nessa situação que a gente vai conversar sobre o reino de Deus. Quem Deus escolheria para estar perto dele? O traidor ou o perdoador? Vamos lá, o traidor ou aquele que foi traído? Talvez aquele que foi traído, talvez. Que Davi era homem segundo o coração de Deus, ele era traidor, mas tudo bem. Talvez o que foi traído. Vamos na primeira situação. O traidor ou o que não perdoa? O traidor. O traidor. Juliana, mas por quê? Porque o traidor se arrependeu. O que não perdoou, não. Ele quis fazer a vingança dele. Então ele já teve ali a raivinha dele de ficar ofendendo o que traiu. O traidor ou o que perdoou? Me diga. Os dois. Vocês entenderam como é que funciona a matemática de Deus? Se Deus tem que escolher o traidor ou o que sofreu, provavelmente ele vai escolher o que sofreu. Agora, o que pediu perdão e o que não perdoou, o que pediu perdão ele traiu. E depois, o traidor ou o que perdoou. Aqui, eles estão em situação de igualdade. Vocês entenderam como funciona o reino de Deus? Essa menina, não é que ela deu só um sim para a família dela. Ela deu um sim para a portinha estreita que leva ela para o céu. Ela enfrentou a humilhação do Brasil, a exposição do Brasil. Talvez para sempre ela vai ficar sendo ofendida por uma classe de pessoas, porque ela perdoou o marido traidor. E tudo isso vai levar ela direto para o céu.
Sabe, existem mulheres que dizem que perdoaram seus maridos, mas elas tornam a vida deles tão insuportável que eu te digo, você está arriscando sua salvação. Eu não consigo, não sei o que. Faz um tratamento psicológico e psiquiátrico e na igreja. Porque acima do seu marido tem você arriscar a sua salvação. Uma mulher assim, ou um homem assim, é uma mulher ou um homem mimado. E no céu não existem filhos mimados. Aquele que coloca a sua dor acima da circunstância é um mimado. E no céu não tem espaço para o mimado. Aquele que não perdoa, ou aquele que diz que perdoou, mas na verdade faz de tudo para espizinhar a vida do outro, você está arriscando a sua salvação. Aí você acha que você vai para a igreja, aí você acha que você se faz de vítima para os seus amigos, para os seus familiares, e que você vai para o céu porque o outro é o mal. Não é não. Porque se a pessoa fez o mal para você e ela se arrepende, para Deus ela é pura. Para Deus ela é pura. E para você? Aquele algoz, porque uma vez, em 1985, para Deus isso aí não existe mais, não. Se para você existe, você é o acusador. Tome muito cuidado com o seu comportamento. Jesus segue falando, primeiro ele fala sobre arrependimento e sobre perdão. Segundo, ele fala, se vocês perceberem, o texto todo, ele gira em torno de características para passar pela porta estreita para ir para o céu. O segundo ponto, ele fala sobre adoração e agradecimento. Ele estava passando por um caminho e ele cura 10 leprosos. Desses 10 leprosos, eles falam, Jesus, tem misericórdia de nós, eu preciso de ajuda, eu te adoro em espírito e verdade, eu te amo, me cura, e Jesus cura. 10. Quando ele andando, ele falou, vai lá e fala com o sacerdote. Vai lá e fala com o sacerdote, vocês são curados. Quando um percebeu que estava sendo curado, todos perceberam. Um volta, se ajoelha diante de Jesus e começa a beijar os pés dele. Sabe quem era? Ele era um estrangeiro. Sabe quem ele era? Não era um judeu. Ele era alguém que não seria curado. Uma pessoa que nunca passaria pela cabeça de outras. Sabe o que aconteceu? Ele foi curado. E ele foi o único que voltou para agradecer. Porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não pega, esse é bom, esse é mau, esse eu gosto, esse eu não gosto. Ele vê quem tem a capacidade de adorar. E você sabe o que aconteceu com aquele leproso? Ele foi escrito no reino dos céus. E aí, o que você quer? Uma cura terrena ou a vida eterna? Porque aqui, Jesus estava explicando para a gente que para passar pela porta estreita, a gente precisa, além de ser um adorador, ter um coração grato. Voltar para agradecer quem te honra. Voltar para agradecer quem faz alguma coisa por você. Você já voltou para agradecer as pessoas? E esse homem nem era para ser curado, porque ele era um samaritano. E judeus e samaritanos não se davam. Mas aqui Jesus está falando que independente da sujeira, da imundície, da lepra que tem em cada um, se aquela pessoa se arrepender, se aquela pessoa querer, Jesus limpa aquela pessoa. E talvez você vai passar a vida inteira julgando aquela pessoa e aquela pessoa está limpa de todos os pecados dela. Limpa, limpa e limpa. E por fim, Jesus é bem claro. E ele começa a falar como é que vai ser a vinda do reino dos céus. Ele fala, vai ser do nada. Vai ser como nos dias do Noé. Vocês davam-se casamento, vocês casavam, vocês estavam aqui, acolá, vocês compravam, vendiam, vocês faziam tudo o que tinham que fazer. Aí Noé vai construindo a arca.
Noé levou 100 anos para construir a arca. Vocês têm noção da chacota de Noé durante 100 anos? Sabe, um dia Deus virou para todos os animais, de 2 em 2, e falou: você e você, vai para a arca. Você e você, vai para a arca. Você e você, vai para a arca. Noé, pega a sua família e vai para a arca. E eles foram. E aquela arca, ela foi a responsável por salvar parte da humanidade. Uma parte mínima da humanidade. Eu fico pensando nos 1 minuto antes de cada cidadão morrer. 1 minuto. Por que eu não ajudei Noé? Por que eu não entrei na arca? Por que eu não perdoei? Por que eu fiz chacota de Noé? 1 minuto. Tudo isso passou na cabeça deles. Eu tenho certeza absoluta. Vamos para a história de Ló? Porque ele fala aqui também da história de Ló. Quando Deus destruiu aquela cidade de Sodoma e Gomorra, eu fico imaginando minutos, não, segundos antes daquelas bolas de fogo caírem naquela cidade. Por que eu não fui embora com Ló? Por que eu não segui aqueles anjos? Por que eu não saí daqui? Elas casavam-se, elas davam-se em casamento. Elas compravam, elas vendiam, elas trabalhavam, elas viviam, elas tinham comida quentinha, cama quentinha. Elas tinham uma família. E mesmo assim, Deus destruiu aquela cidade por conta da impureza no coração daquelas pessoas. A Bíblia diz que vai ser assim: tem 2 dormindo na cama, o marido e a mulher. Um sobe e um fica. E o pior, imagina você, conhecedor da palavra, a vida inteira, e tá do lado de um homem ou de uma mulher que você julga ser impura, sendo que o coração da pessoa já é um coração arrependido. Ele sobe e você fica. O que você vai fazer? O que você vai fazer? O próximo passo, sabe qual é? Apenas ir para o céu depois de ser torturado. Você vai se entregar para ser torturado? Se você se entregar para ser torturado, aí você entra na vida eterna. Porque se você não soube perdoar, vai chegar uma hora que o teu corpo vai ser torturado. E aí? Você vai se entregar para a tortura? O que você prefere? O inferno ou a tortura? Porque vai acontecer isso. Estão 2 pessoas andando no caminho. Um sobe, outro fica. E aí? E se o que ficar for você? Não, Deus me livre e guarde, que eu sou crente, eu sou uma pessoa de Deus. É mesmo? Como anda o teu coração? Como anda o padrão de perdão? Como anda o padrão de arrependimento pelos seus pecados? Como anda a adoração? Como anda o agradecimento? É isso que Jesus está perguntando para mim e para você nessa manhã. Como anda a tua sinceridade diante de Deus? Será que o jeitinho brasileiro tá aí? Forte. Vou dar o meu jeitinho brasileiro. Cuidado, querido. Deus, ele sonda e ele conhece os corações. Poliana, então quer dizer que a pessoa vai ficar aprontando do meu lado a vida inteira? Inteira. E eu vou ter que suportar. Olha, eu vou contar a história aqui pra vocês bem rapidinho. Ontem a gente foi pro monte com uma pastora que eu amo ela de coração. Ela já é do nosso convívio há muitos anos e ela é pastora da minha irmã. Ela se converteu, ela tinha 27 anos e ela casou com um homem mau. Bem mau. Depois ela vai contar o testemunho dela aqui direito pra gente. E ela ficou casada por 7 anos. Ele não deixava ela ver os pais, era toda aquela confusão. Ele era um homem mau mesmo. Ele fazia coisas lícitas. Ele era
lobista e por aí vai. E ela ali se converteu. Assim que ela casou com ele, o negócio estava tão feio pro lado dela que ela foi aos pés de Jesus. E ela se converteu de verdade real. Tanto é que hoje ela se tornou uma pastora. Ela se consagrou tanto. E ela orava tanto pela salvação dele, mas tanto, de manhã, de meio-dia, de tarde, de noite. Ela passou 7 anos em jejum por ele. 7 anos. Que um dia Deus virou para ela e falou assim: eu vou salvar por amor de ti, mas eu vou levar. Eu vou ceifar ele da face da terra. No dia que ele falou isso para ela parou de chorar por ele, pela alma dele. E ela ficou: Senhor, seja feita a tua vontade. No outro dia, ele descobriu um câncer terminal no pulmão, porque ele era fumante. Mas ele era super jovem. Não sei se foram 7 meses ou 8 meses. Sofrendo, sendo torturado, tendo que fazer drenagem sem anestesia no pulmão para descer o pus que nascia diariamente do pulmão dele. Não tinha como sugar, tinha que cortar o pulmão dele e deixar cair aquele líquido para ver se ele vivia mais um pouco. Até que chegou um dia e que o corpo dele não suportou mais e ele se foi. Mas 1 ou 2 meses antes de falecer, o Senhor deu a oportunidade da salvação dele. Mas aquele homem, ele era tão mal, que se ele sobrevivesse, ele ia voltar para os caminhos da maldade. E ali, quando o Senhor tomou ele para si, e quando ele se foi, ele entendeu que o Senhor queria salvar ele. Ele ficou 7 meses doente, 5 meses xingando as enfermeiras, os médicos e ela. Ele continuou humilhando as pessoas. Ele continuou maltratando quem cuidava dele. Dos 2 últimos meses da vida dele foram meses de arrependimento. E ela ficou 24 horas com ele todo esse tempo. Ela viu todos os movimentos dele nos últimos 7 meses de vida dele. Porque quando você está de fato com o coração entregue e rendido nas mãos do Senhor, sabe o que Deus faz? Ele muda situações e circunstâncias. As pessoas não veem mudança nas outras pessoas porque elas não mudam. Sabe por que as pessoas ao seu redor não mudam? Porque você não muda. Porque você diz que mudou e não mudou. Porque você diz que é e não é. Porque você quer ser um pouco de Deus e um pouco do mundo. E Deus não vai dividir a glória dele com ninguém, nem com você. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Escolhe qual caminho você quer andar, porque a pior tipo de pessoas são as pessoas enganadas. Elas pensam que são de Deus, mas na verdade elas são completamente do mundo. Uma pessoa que diz para mim: eu não consigo perdoar, para mim é uma pessoa que diz: eu sirvo a um Deus e o nome dele é Satanás. Eu não consigo ser diferente. Então você está querendo dizer que Jesus não pode ser capaz de transformar? Eu não consigo liberar. Então você está querendo me dizer que você quer ficar? É isso que você está querendo me dizer? É isso que você quer? Você sabe por que as coisas só vão de mal a pior na sua vida? Por causa do seu coração leproso. Se tivesse lepra exposta, o teu coração ia estar podre. Os teus pensamentos iam estar podres.
Quando você olha o comentário da Samli, você vê, você é boba, ele vai te trair de novo, ele vai não sei o quê, ppp, papá. Isso já é com ele e Deus. Esse é o problema. Você quer ser justiceiro, sendo que lá em Romanos 12 diz: minha é a vingança, assim te diz o Senhor. A você só cabe amar a Deus sobre todas as coisas e a Ele como a você mesmo. E a Ele como a você mesmo. Eu não suporto essa situação. Suporta sim. Ou essa situação, ou para ir para o céu você vai ter que ser torturado. Vocês estão brincando de céu. Vocês estão brincando, vocês incluo eu. Nós estamos brincando de querer ir para o céu. Ontem eu conversava com uma mulher e ela dizia para mim que não conseguia orar. Eu dizia: Pai, em nome de Jesus, eu oro por essa situação. Amém. Falei: como você não consegue falar isso? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o nosso nome, o seu nome, desculpa. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as minhas ofensas, perdoa as minhas ofensas, assim como eu perdoo a quem tem me ofendido, assim como eu vou perdoar quem me ofende. Não me deixes cair em tentação e livra-me, Senhor, de todo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Amém. Você não consegue fazer um Pai Nosso. Eu quero saber, no dia de Cristo, o que você vai fazer com essa tua frieza espiritual. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Sabe por que você não consegue orar? Porque você está muito mais conectada com as coisas do mundo que com as coisas de Deus. Porque se você estivesse extremamente conectada com as coisas de Deus, independente do que estivesse acontecendo na sua vida, você estava orando. Entenderam como funciona? Conecte-se com as coisas de Deus, conecte com pessoas de Deus, conecte com o Espírito Santo, conecte com a palavra, conecte com o jejum, conecte com a oração. Uma pessoa virou para mim e falou que não consegue jejuar. Eu falei: você não consegue tirar um refrigerante? Você não consegue tirar um bombom da sua alimentação? Você não consegue tirar uma pipoca? Você não consegue tirar um pão? Você não consegue tirar um arroz? Você não consegue por quê? Você não consegue tirar um suco? Você não consegue tirar? Como você não consegue tirar? Você não consegue tirar um café da manhã uma vez por semana? Você não consegue. Você não consegue tirar um belisquete entre o almoço e o lanche? Ou entre o lanche e a janta? É possível. Não. Eu não acredito. Falta disposição. Falta perdão. Falta arrependimento. Falta adoração. Pessoas que dizem para mim que não conseguem. Para mim, na minha mente, eu não quero. Eu não vou pegar na sua mão, te abraçar, pegar no colo e falar: bebê amado, querido. Isso a gente faz com criança. Olha, hoje a gente não vai comer doce, tá? Ninguém. Para adorar o Senhor. Amanhã a gente come. Tudo bem? Tudo bem. Mamãe, por que não, mamãe? Porque hoje nós vamos fazer um jejum. Um dia. Pronto. Agora, gente, pelo amor de Deus, adulto, você realmente acha que Deus tá achando lindo você falar: eu não consigo orar, eu não consigo jejuar? Você acha que Deus tá achando bonito o comportamento? Você acha que Deus tá falando: isso, filha, não ora não, não jejua não, fica assim mesmo, tá tudo bem, Deus é amor, né? Deus é amor. Você acha que Deus está pensando isso de você? Feche os seus olhos e começa. Pai nosso, que estais nos céus,
Santificado seja o teu nome. Eu reconheço a santidade de Deus. Vem aqui o teu reino. Seja feita a tua vontade na minha vida, Senhor. Entende como funciona? Se nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos condenados com o mundo. Talvez a gente está julgando tantas pessoas e quem precisa de mudança somos nós. Feche os seus olhos e vamos orar, Pai. Em nome de Jesus. Eu te louvo porque o Senhor é bom. Eu te louvo porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu declaro desejo pelo céu no coração de todos nós. Eu declaro desejos pelo santo, pelo limpo, pelo profundo e pelo imaculado. Senhor, eu declaro que a nossa mente é uma mente pura, santa, limpa e verdadeira. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor vai transformar a nossa vida. Que o Senhor vai nos indicar o caminho para que a gente entre no reino dos céus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Estar diante de ti, estar diante do Senhor, é a coisa mais poderosa que você pode ter na face da terra. Sabe, se uma pessoa que você se inspira, se aparecer na sua frente, como você vai reagir? Como você vai se comportar? Se um artista famoso, um cantor, um ator aparecer na sua frente, como você vai se comportar? Mas Jesus, todos os dias, aparece na sua frente. Todos os dias. O homem mais importante do mundo. Ele quer ter um relacionamento íntimo com você. E como você tem se comportado? Comece a pensar nisso. Isso vai fazer toda a diferença para você estar dentro dos 50% que vão para o céu. Você está vendo 50% das pessoas que você conhece? 50% vão ficar aqui. Só vai a metade. Onde você quer estar? Com os que sobem ou com os que ficam? A escolha é sempre sua. Gente, uma delícia estar aqui com você. Com vocês, né? Um beijo. Fica com Deus e até amanhã. Amanhã, 1h45, a gente está aqui de novo para compartilhar mais um pouquinho da palavra. Eu espero todos vocês aqui com o coração disposto e cheio de alegria para a gente conversar mais um pouquinho sobre o reino de Deus. Um beijo, fica com Deus e até amanhã.